Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estudaremos o capítulo 6 deste livro. E hoje também estaremos falando sobre a abertura dos selos por meio do Cordeiro Santo de Deus. Pois bem, vamos à leitura do capítulo 6. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Pois bem, amados, esta é a leitura. Então nós começamos agora o estudo do capítulo 6 do livro do Apocalipse. E neste capítulo o Cordeiro Santo de Deus começa a abrir o selo dos livros, do livro, dando início ao fim. E aqui vemos o Cordeiro abrindo o 1º selo. O interessante é que quando nós ouvimos a expressão abrir o selo, achamos que é algo que se abre com uma chave. Outros acham que os selos descritos aqui seriam como selos postais. Só que não é nenhuma das alegações. Os livros daquela época não eram como os livros de hoje, que são encadernados páginas por páginas. Os livros da época em que foi escrito o Apocalipse eram em formatos de rolos, como pergaminhos, e fechados com um tipo de cera, que após aquecida era colocada na ponta final do livro, que era em formato de rolo ou pergaminho. E o selo era uma espécie de carimbo, que geralmente ficava no anel de uma autoridade da época. O selo que havia no anel, geralmente uma figura, identificava a autoridade ou o status de quem o possuía. E somente o remetente ou destinatário tinha o poder
para abrir o livro ou a correspondência que fosse selada com este anel. Selada, porque quando a cera quente endurecia, ficava registrada nela a figura produzida pelo anel da autoridade. Automaticamente se tornava um selo, e a correspondência ou livro ganhava o status de inviolável. E não havia outro modo de abrir o livro senão quebrando o selo. Por isso que em outras versões da Bíblia você lerá a expressão quebrar o selo. É importante fazer essa pequena introdução porque nem todos sabem disso, ok? Então, o Cordeiro, Jesus, o Filho de Deus, é o único no céu e na terra ou debaixo da terra encontrado digno de pegar o livro, abrir os selos, saber e expor o seu conteúdo. Se você ainda não sabe o porquê de ser Jesus o Cordeiro e porquê ele é o único digno de abrir o livro, eu te oriento a ver os vídeos anteriores. Eu vou deixar o link dos vídeos no primeiro comentário, logo após o vídeo. Pois bem, quando o primeiro selo é aberto, um dos 4 seres viventes bradou e veio um cavalo branco, juntamente com seu cavaleiro. Em alguns estudos, até por causa da semelhança do cavaleiro citado em Apocalipse 19:11, você ouvirá que este cavaleiro descrito na abertura do primeiro selo representa Jesus vencendo por meio do Evangelho. Só que se nós observarmos um pouco mais profundamente, veremos que não é. Por quê? Primeiro, este cavaleiro ele surge com um arco, que também é um símbolo de guerra e de conquista. Geralmente guerras são vencidas por meio da violência e por meio da força. Diferente do Evangelho, que não é nem por força e nem por violência, mas por meio de um espírito voluntário, segundo está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6. Outro fator interessante é que o Evangelho não é apresentado nem representado de forma figurada na Bíblia como um arco, mas sempre ele é representado como uma espada, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Logo, o arco não poderia simbolizar o Evangelho. Algumas vezes o arco é usado como castigo, outras vezes o arco do inimigo é quebrado pelo Senhor, conforme citado em Salmos no capítulo 46, a partir do verso 8, onde está escrito: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E também Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 12, onde está escrito: preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu o meu coração com as flechas de sua aljava. Então, vemos punição e castigo, mas não vemos o arco representando o Evangelho. Outro ponto interessante é que foi dado a este cavaleiro uma coroa, que significa autoridade. Logo, não é uma autoridade eterna, mas temporária, porque foi dado. Já Jesus, ele tem a coroa de eternidade em eternidade. E quando Jesus esteve na terra, ele abriu mão apenas da sua glória, mas não da sua autoridade. Ele exerceu a sua autoridade entre nós para pregar o Evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. E inclusive compartilhou de sua autoridade com seus discípulos e conosco, para fazer o mesmo. Mas Jesus Cristo, quando ele se fez homem e habitou entre nós, Jesus tinha autoridade e revestia de poder e autoridade a quem quisesse. Logo, desde o princípio, Jesus tem a autoridade. A autoridade de Jesus é permanente, enquanto a autoridade deste cavaleiro é temporária. Você se lembra do diálogo entre Jesus e Pedro no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31? Lá está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Para peneirar os filhos de Deus, Satanás teve que pedir, assim como foi com Jó. E da mesma forma, para o cavaleiro do cavalo branco sair vencendo
para vencer, ele teria que fazer só através de uma autorização concedida. Pastor, então você está me dizendo que este cavaleiro é o diabo? Eu respondo, não. Eu estou dizendo que este cavaleiro é o anticristo, a besta que subiu do mar, lá no capítulo 13 de Apocalipse. Pois a autoridade concedida a ele foi de provar, testar a fé dos cristãos, de nos peneirar como trigo, nos tentando através dos desejos da nossa carne e do sistema mundano. Foi dada a autoridade para conquistar o mundo, o sistema mundano. Não é à toa que Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo. Ele governa este mundo mundano e pecaminoso. Você se lembra do diálogo entre Jesus Cristo e o próprio diabo no episódio da tentação do deserto, lá no Evangelho segundo Lucas, a partir do capítulo 4? Lá está escrito: e o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu darei a você toda essa autoridade e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Satanás tentou corromper Jesus com uma autoridade sobre esse sistema corrupto e mundano, e Jesus não aceitou. Contudo, o anticristo aceitará e governará por meio da conquista e da força. Enquanto o evangelho é pela aceitação e por espírito voluntário, o anticristo conquistará pela força e pela violência. Este cavaleiro saiu vencendo e determinado a vencer, ou seja, a todo custo, comprando, corrompendo, roubando, matando, destruindo e enganando, tanto que fará grandes obras e, se puder, enganará até os justos, conforme Jesus diz lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 24. E também, conforme o apóstolo Paulo cita lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 14, onde está escrito: não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, como o príncipe deste mundo, como dono desse sistema pecaminoso, o diabo dará também ao anticristo o levantar de se estabelecer nessa terra através do engano e da apostasia, que é a rebelião contra Deus, conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 3, onde está escrito: não se deixe enganar. Não se deixe enganar de modo algum. Antes naquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se expõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Muitos serão enganados, da mesma forma que muitos se enganam achando que esse cavaleiro é Jesus. E outro fator importantíssimo a ser observado é que este cavaleiro conquista por meio do caos, por meio do desastre, da calamidade. Este cavaleiro ele vem acompanhado de outros 3 cavaleiros que trarão desastres e calamidades sobre a terra. Lembrando mais uma vez, meus queridos, o diabo ele é um enganador, ele engana, é mentiroso, ele se disfarça de anjo de luz e faz os seus ministros de justiça. Ele anda a derredor, bramando e rugindo como se fosse um leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele tentará imitá-lo para poder enganar o mundo inteiro. E usará o anticristo para isso. O anticristo, ele também usará de todos os interfúgios e sutilezas de Satanás para dominar sobre a terra. E é exatamente isso que vemos aqui na figura deste cavaleiro montado neste cavalo branco, tentando imitar o cavaleiro que está lá em Apocalipse capítulo 19. Os cavaleiros são semelhantes, mas não são iguais. Ok? Pois bem, quando o cordeiro abre o segundo selo, aparece outro cavalo, desta vez vermelho, representando a guerra, a inimizade, pois a este cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem. Isso me faz lembrar um texto
que está escrito lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 21, onde está escrito: o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As guerras não serão apenas entre países, mas também entre familiares, entre irmãos, entre igrejas. E poucos perceberão que não se tratam apenas de uma guerra física, mas também de uma guerra espiritual. De morte física e espiritual. Assassinato da alma e do corpo. A paz será tirada da terra, pois foi-lhe dada uma grande espada para fazer guerras. E guerras não começam com ataques físicos. Os primeiros ataques são verbais, são mentiras, provocações, etc. Lembre-se disso. O caos sempre começa a ser instalado com notícias falsas, pesquisas e estudos manipulados. Uma grande espada nem sempre significa uma arma física de guerra, mas também palavras. Palavras que podem ser manipuladas e usadas para declarar guerra. Por isso é importante estudar e pesquisar antes de sair acreditando em qualquer coisa. Continuando. Quando o cordeiro abre o terceiro selo, aparece outro cavalo, agora preto. E o seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos. Sabe o que significa? Fome. Grande fome. E fome em um sentido global. Aliás, todos os eventos descritos aqui acontecem em escala global e não local. É dito: uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de trigo por um denário. Denário era a moeda local e da época. Um denário equivalia a um dia de trabalho no campo e daria para comprar 8 quilos de pães. Só para vocês terem ideia disso aqui, uma medida equivale a 1 quilo. Logo, para alguém ter 1 quilo de trigo, teria que pagar o equivalente a um dia de serviço. Isso significa que se alguém quiser comer, terá que colocar o orgulho de lado e comer o que puder ser comprado. Pois como o trabalhador não terá condições de sustentar sua própria família com o que ganha, terá que arrumar alimentos de qualidade bem inferior. E nesse texto é justamente o que acontece. A cevada é bem mais barata que o trigo porque é um alimento bem inferior. Em tempos de fome, não há muito o que se escolher para comer, mas comer o que se pode achar. Lembrando que o anticristo controlará todo o sistema econômico mundial, inclusive os preços e a produção. Será através de um rigoroso controle de abastecimento que ele comprará também a fidelidade de muitos e forçará muitos a se juntarem a ele. Uma coisa interessante é o que é dito logo a seguir: não danifique o azeite e o vinho. Como o azeite e o vinho não são coisas que vemos na mesa de todos com muita frequência, é provável que esta frase indique que aqueles que possuem grande poder aquisitivo ainda terão como se fartarem de alimento. E neste caso são pessoas donas de grandes patrimônios e ligados também ao anticristo. Meus queridos, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. É assim que o sistema mundano governado pelo anticristo irá agir. Pois uma população faminta e sem paz é mais fácil de ser controlada e manipulada e governada. E este será um governo que emerge ao caos e pelas calamidades. Quando o cordeiro abre o quarto selo, aparece um cavalo amarelo e o seu cavaleiro se chama Morte. E aqui a morte é vista como uma pessoa, atentando sempre para essa questão da palavra iniciada com letra maiúscula. Este cavaleiro recebe a autoridade para dizimar a 4ª parte da população da terra por meio de assassinatos, né? Que é igual a morte, a espada, fome, praga ou peste. Aí podemos entender vírus, pandemias, epidemias, etc. Além de mortes promovidas por feras da terra, que é igual animais selvagens. Analisem esses números comigo.
Atualmente, a Terra possui quase 8 bilhões de habitantes. Daria aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de habitantes pelos cálculos da ONU. Mas vamos arredondar para 8 bilhões, para ficar mais fácil. Um quarto de 8 bilhões equivale a 2 bilhões, ou seja, 2 bilhões de pessoas perderão a vida só no advento do quarto selo, nas mãos do quarto cavaleiro. Logo vemos o mundo assustado, né? Hoje nós vemos o mundo assustado com o vírus atual que ceifou a vida de 2 milhões de pessoas. Imagine o alvoroço quando este cavaleiro, o quarto cavaleiro, dizimar 2 bilhões. O que está acontecendo agora não é nada comparado ao que vem por aí. Olha que Jesus ainda falou sobre o princípio das dores no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, peste, fome, etc. E o princípio das dores será o prenúncio, virá antes da manifestação do anticristo. Olha só o que vem por aí. Gente, o tempo está se cumprindo e o povo, a igreja do Senhor, precisa abrir os olhos e estar atenta. É necessário se lembrar da parábola das 10 virgens descritas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. O noivo está chegando. E aí eu te pergunto, tem óleo aí? Tem azeite aí? Você está vivendo como as insensatas ou como as prudentes? Pois quem estiver vivendo como as virgens prudentes não passarão por isso, serão arrebatadas e preservadas por Cristo Jesus. Mas só quem estiver vigilante. Mas este é um assunto que nós falaremos mais adiante. Pois bem, quando o cordeiro abriu o quinto selo, debaixo do altar foram vistos os santos de Deus clamando por justiça. Esses são todos aqueles que morreram fiéis ao Senhor e à sua palavra, que deram testemunho fiel durante toda a história do Evangelho. E não apenas nos fins dos tempos, no tempo de Apocalipse. Não apenas no tempo da tribulação. Eles também não pedem justiça por motivos egoístas, mas para que se cumpra a própria palavra de Deus. Vocês se lembram bem das bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão plenamente satisfeitos. A justiça de Deus também é uma promessa. E ela será cumprida a seu tempo. E isso é fato. Foi dado a esses mártires vestes brancas, simbolizando pureza, alcançado por serem lavadas no sangue do Cordeiro. E um fato a ser destacado é que mais mártires do Evangelho se juntariam a estes que clamam por justiça. Muitos mais homens e mulheres de Deus irão perder as suas vidas por causa do Evangelho. E isso aconteceu, tem acontecido, só não vê quem não quer, e continuará acontecendo até que se cumpra o número. Ou seja, existe um limite até para Deus. E quando esse limite chegar, Deus agirá e estabelecerá a justiça. É o que todo servo de Deus deseja, ver a justiça de Deus ser manifestada em sua totalidade. E ela virá sobre todos os opositores e rebeldes que habitam sobre a terra. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, há um grande terremoto. Um abalo sísmico sem precedentes em escala global. É tão grande que todos na terra sentirão. O sol se tornará negro e a intensidade descrita aqui indica um eclipse sem precedentes, né, como nunca houve na abertura. Isso ocorrerá na abertura do sexto selo. E o mesmo acontecerá com a lua, ela perderá a cor original, a qual se converterá em cor de sangue. As estrelas caindo do céu sobre a terra sugerem uma chuva de meteoritos ou mesmo meteoros. O céu se recolhendo com um pergaminho indica a estrutura da atmosfera sendo totalmente abalada. O tempo, o clima como conhecemos mudando por completo, os montes mudando por completo, os abalos sísmicos alterando a crosta terrestre. Isso sugere que o mundo será totalmente mudado e a sua estrutura completamente abalada. Todos, absolutamente todos, serão atingidos. O que indica nesse texto, onde ele descreve, ele cita 7 qualidades de pessoas: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres.
Muitos se esconderão nas cavernas, penhascos e montes, achando que não seriam pegos ou atingidos pela justiça de Deus. Contudo, irão perceber tarde demais que ninguém pode fugir da ira de Deus. Essa foi a abertura do sexto selo. E uma coisa interessante é que nos dias atuais, muitas pessoas em diversos países estão construindo bunkers, abrigos subterrâneos para tentar escapar de um provável cataclisma. E, inclusive, estão estocando alimentos não perecíveis, assim como livros, tesouros e outras coisas mais. Existem bunkers de diversas qualidades, dos mais milionários aos mais modestos. É só você pesquisar. Existem inclusive empresas especialistas em construção dessas moradias. Tudo em uma tentativa humana de evitar o inevitável. Muito bem. Nós vamos encerrar esse estudo por aqui e no próximo vídeo estaremos falando sobre o capítulo 7. Então não perca. Se puder, faça também a sua inscrição no canal. Recomende esse estudo a alguém, compartilhe. Com certeza esse estudo vai ser relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo, como está escrito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.